Isso não há como acontecer de maneira humana. Pois eu quero dizer que milagraços testificam de que o nosso Deus é Deus. Sabe o que diferencia uma pessoa que pode viver algo que para ela é difícil? Ela pode, ela com esforço, com sorte, com dedicação, ela vai lá e consegue aquilo. E às vezes nesse processo de esforço, dedicação, ela esquece de que quem deu força e graça e coragem e abriu a porta foi Deus. Agora, quando uma pessoa ela não tem, ela sabe que todo o esforço dela não pode, toda a capacidade humana dela não dá conta disso. Então essa pessoa ela entra numa posição que ela é um forte candidato ao sobrenatural. Ou seja, quando Deus ele vai procurando pessoas para fazer milagre, Ele vai eliminando as pessoas que já não têm mais força, vai tirando, vai deixando só aquelas que estão assim, em caso crítico. Pastor, o meu casamento precisa de um milagraço. Bem-vindo, hoje é noite de milagres sobrenaturais. Pastor, a minha vida financeira precisa de um milagre sobrenatural. Como é que eu vou casar? Eu vejo que essa ala aqui é a ala dos que querem casar. Se você está solteiro, escuta, se você está solteiro e precisa de um milagre, de arrumar um pretendente e as condições necessárias, sente-se aqui. Porque aqui há grande chance de pessoas que estão sentadas nessas cadeiras saírem daqui hoje, não só com as datas, mas com a provisão para o casamento. Viu? Por isso eles estão crendo. E os que já são casados recebam outras coisas novas. Recebam Deus renovando a aliança. Aleluia. Milagraço. Pastor, eu estou precisando de um milagraço nas minhas finanças, lá no meu negócio. Pastor, tem que descer o anjo que Deus mandou criar o ouro. Mas então é esse anjo que vai descer lá, meu irmão. E nós temos uma porção muito forte para soltar sobre vocês. E antes de eu orar, eu quero ler um texto aqui que Deus me deu. Desde quinta, eu estou de férias, né, irmãos? Eu estou de férias, eu não prego desde o outro domingo. Essa semana todo mundo está ministrando. Quase que eu já não prego hoje de noite. Já começo a ficar com cosquinha embaixo dos pés, não consigo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. Quantos amam o Senhor? Quantos amam poderosamente a Deus? Quantos querem viver algo, mas nem sabe o que eu quero, estou falando? Quantos querem viver algo diferente na sua vida? Diga, Senhor, eu quero. Diga algo novo nessa noite. Feche os teus olhos, então, antes de abrir a sua Bíblia. E simplesmente peça para Ele que você quer beber vinho novo. Peça para Ele que você quer beber vinho novo. Vinho novo. Diga, Senhor, eu quero vinho novo. Mais do que eu já comi e bebi até hoje. Master. Há uma atmosfera aqui. Há uma atmosfera aqui. Tu master que terebes tu master. Bricasto condos tu master. Briquetes tu master. Bastoa. Ticasto mostoba.
está. Sua presença está aí. Sua presença. Bricosto master. O rimaste que te estoa. Tu maste que te estimaste. Aleluia. Êxodo 3:8 diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Diga comigo: terra boa, ampla e terra que emana. Sabe, Deus, quando promete para os seus filhos uma herança, Ele não promete qualquer herança. Ele promete que essa herança seja algo em fartura, em abundância. Uma das palavras que Deus deu para Israel era que eles entrariam em uma terra, e na terra que eles entrassem, eles não comeriam um pão escasso. A promessa de Deus, ela rompe com toda a escassez. Hoje nós estamos começando o mês, você pode determinar se esse mês vai ser escasso, ou se vai ser um mês abundante. Como? Simples, respondendo a palavra. Às vezes nossa condição, nossas circunstâncias, nossos momentos financeiros nos arremetem a uma escassez, ou seja, nós temos dificuldade financeira. Nossa vida não está bem. E nós ficamos presos a isso e nos desanimamos. A provisão, ela não é simplesmente uma promessa de Deus, ela é um direito de todo filho de Deus. Você entende sobre direito? O que você faria se você soubesse que você tem uma grande herança e você tem direito a essa herança? Você ia comer pão velho ou você ia atrás da tua herança? Quantos iam ficar parados? Quantos iam atrás da sua herança? Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir uma palavra bem simples. Você tem uma herança. E essa terra, que é tua herança, ela é terra que mana leite, mana mel, e é terra onde você não comerá pão de escassez. Irmãos, escassez não é de Deus. O que é de Deus é provisão. Se você entrar na tua casa hoje e você está na escassez, me escute, não é a vontade de Deus. Opa, como que vai acontecer então, pastor? Simples, você vai chegar na tua casa e você vai declarar e decretar sobre a tua casa e sobre a tua família que o tempo em que nós estamos entrando é tempo de provisão. E o que é um tempo de provisão? É um tempo em que Deus está trazendo uma nova porção sobre as nossas vidas. E nessas 24 horas Deus desatou uma porção de provisão. Agora, como que nós respondemos a essa unção, essa porção de provisão? Simples, crendo. A prosperidade, irmãos, ela é pela fé. Ninguém prospera sem fé. Sem fé você trabalha, com fé você prospera. Então como que nós prosperamos pela fé? Nós prosperamos pela fé quando Deus nos dá uma palavra e nós caminhamos em cima dessa palavra. E essa palavra desata uma provisão. Quantos me entendem? Por exemplo, você não tem um carro, anda de ônibus, Uber, carona, dedo, e você não tem condições, porque o teu salário, o teu trabalho, sei lá o que você faz da vida ou não faz nada, não te habilita essa condição. Você tem duas formas de ter um patrimônio. Uma forma é trabalhando, construindo,
E amém? Essa forma Deus usa também. E a outra forma é quando você começa a receber uma palavra de Deus. A palavra de Deus te habilita a você ter coisas que você não tem. Porque Deus trabalha com promessa. Diga comigo, Deus trabalha com promessa. E como que eu devo responder às promessas de Deus? Eu devo crer. Israel ficou no deserto porque Israel não creu na promessa. Eu devo crer na promessa. Se eu não creio na promessa, não há provisão. Toda vez que você tiver uma palavra profética de Deus, seja ela grande, pequena, simples, seja ela do tamanho que for, não tenha dúvida, caminhe em cima da promessa. Eu lembro que alguns anos atrás, o Dé e a Gabriela queriam casar. E o Dé tinha muito medo. O Dé estava meio com medo, verdade ou não, Dé? O que aconteceu naquele ano, André? Vem aqui. Alguém troca com ele. Aquele ano foi na vida do André um ano de muitas coisas que aconteceram. Vou usar o exemplo do Dé e da Gabi. Vem cá, Gabi. Que a Gabi ontem fugiu, não quis orar, ficou com medo. E quando eu procurei, cadê a Gabi? Sei lá, deu alguma coisa, a Gabi saiu correndo. Irmãos, quando o Dé começou a cortejar a Gabriela, tá, depois eles começaram então a namorar, enfim. E um dia eu estava no culto, eu falei assim, Dé, está na hora de marcar a data do casamento. E o Dé arrepiou se arrepiou todo. Naquele ano, Deus deu para o André. Tu tinha carro, André? Naquele ano, eu tinha. Não. Lá atrás, quando Deus falou... Está estragando testemunho, irmãos. Não me ajuda. Que ano era? Deixar a Gabi falar, então. Estou brincando. Não, aquele ano que você não tinha carro e não tinha apartamento. Pronto, vamos voltar lá atrás. Lembra? Não tinha nada. Nem a noiva ainda. Nem... Tava numa... O que tu tinha? Nada. Tinha skate? Nem skate tinha. Com qual skate que tu andava? No 2, no 11. Ele recebeu uma palavra. Naquele ano Deus te deu o quê? Primeiro um carro. Que carro? Vamos começar assim, porque muitos aqui não te conhecem. Que carro? Um carro, o ano era 2012, foi um carro zero. Ano 2012, modelo 13. Peguei ele zero da concessionária. Deus fez um milagre que eu nem sei até hoje como é que eu comprei aquele carro. E graças a Deus, nunca deu problema. Peguei zero, 2012, lembro como se fosse hoje, era dia 26 de dezembro. E a primeira pessoa que eu mostrei foi para a Gabi. Aí eles começaram a caminhar para casar. Aí tu queria, quem casa quer o quê? Quem casa quer casa. Vocês tinham uma casa? Não tinha nem condição nenhuma. Podiam comprar uma casa? Não. O que aconteceu? Tu lembra ou não? Me ajuda. Ele não lembra. Num culto, lembra? Deus te deu uma palavra, tu estava com uma proposta de compra de uma casa e tu estava com medo de comprar. Verdade. A gente tinha... eu para memória eu sou muito ruim. Por isso que a esposa lembra e que o homem não lembra, a esposa lembra. Ela não quer falar, então? Mas dessa eu não sabia. A gente... Milagraço. A gente tinha procurado um apartamento e a gente foi olhar e a gente simplesmente deu nos trâmites lá da negociação, a corretora ia ver se na condição que a gente tinha, no salário que eu ganhava, o que a gente conseguia juntar, ela ia ver se aprovava ou não o crédito. E aí a gente foi para o culto, era numa terça-feira, e o apóstolo falou: Dé, não tema, nada vai faltar. E aquilo no meu peito, sabe, como se tivesse queimado um fogo. Mas eu, como o apóstolo falou, tremi na base, né? Porque
a primeira coisa que a gente pensa é, bah, não vai dar. Não tem como. O que eu ganho, o que eu quero, não tem como. E naquela fase ali, o apóstolo simplesmente falou, uma palavra de Deus, Dé, não vai faltar. E até hoje, eu nunca vi faltar. Deus deu um carro, depois Deus deu um apartamento para eles. Eu lembro que ele dizia, mas eu estou com um carro agora, e como é que vai ser esse apartamento, pastor? E eu falei, Deus está te dando esse apartamento, pega. E ele pegou. Aí ele tinha o carro, o apartamento, mas faltava quem? Chegaram aqui um dia, e eu disse, marca a data. E eles ficaram. Falei 3. Pô, então vocês estavam pior que a viúva. Marca a data, marca a data. Eles marcaram a data, eu lembro como se fosse hoje. O Márcio entrou em parafuso e disse, pastor, como é que vai ser esse negócio desse casamento? Nós não temos nada. Eu falei, Márcio, Deus proveu. Deus me disse. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. A gente... Sobrou. A gente marcou primeiro o chá. É chá de panela? O chá... é tanto chá que nem sei. Fala um chá diferente aqui, não, é outro. A gente marcou o chá de panela. A gente tinha marcado o casamento? Não, né? A gente estava em dúvida, A gente marcou o chá e no chá a gente ganhou tanta coisa que acho que não tinha. Gabi, aonde foi a lua de mel de vocês? Altares. Que país? Argentina. Vocês pagaram alguma coisa? Nada. Eles ganharam passagem para o Altares, estadia e alimentação de lua de mel. Sabe por quê? Obrigado. Bota em ordem essa cabeça. Não me ajuda? Dé, eu não me esqueço de nenhum só dos benefícios, disse o salmista. Não pode esquecer de nada. Tem que estar tudo ordenado na nossa cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque hoje Deus tem para ti provisão. Quantos creem? Agora, como que eu respondo a isso? Primeiro, crendo. Segundo, eu respondo fazendo pactos com Deus. É muito fácil você receber uma promessa. Difícil é você honrar a Deus. Honra o Senhor com as tuas primícias, com as primícias do teu rebanho, com os teus dízimos, e então o Senhor transbordará os teus celeiros. Para quem ousa crer, ousa se mover em fé, em finanças, Deus prospera. No reino de Deus é dando que nós recebemos. Às vezes nós estamos em escassez, sabe por quê? Porque nossa fé está no nosso bolso. A minha fé deve estar em Deus. Eu podia contar vários testemunhos aqui. De pessoas desempregadas. Eu me lembro de uma delas, o meu cunhado. Não sei se está aqui, já estava no primeiro culto. O Gil, já foi? Ele estava querendo casar com a minha irmã. Eu já era pastor. E ele vinha desempregado. Tinha saído do quartel, desempregado, e queria casar. E um dia ele chegou para mim e disse, cunhado, como é que eu faço para prosperar? E a gente ensinou ele, jejua, ora e faz propósito. E ele fez um jejum, fez um propósito e começou a orar. Ele arrumou um emprego abrindo lajes para a instalação de lareiras. Ele ganhava por buraco feito na laje. Era um serviço duro, irmãos. Não tinha nada para casar. Deus honrou ele de tal maneira que depois ele entrou numa empresa, lavando peças,
se tornou gerente de serviços dessa empresa. E hoje, graças àquele trabalho, ele tem a empresa dele prestando serviços para toda a região sul. Uma pessoa que chegou sem nada e que pelo poder do crer e de se mover em obediência a Deus, prosperou. E essa noite Deus está te chamando a atenção. Não há provisão sem fé, não há provisão sem obediência. Você pode estar desempregado, você pode ser estudante, mas se você crer e você é uma pessoa de aliança, de pacto, Deus vai te prosperar. Você pode estar aqui hoje e não ter nada, mas se você é uma pessoa de aliança, Deus vai te prosperar. Sabe qual é o nosso problema? Nós não nos movemos em fé. E hoje eu quero te dar a oportunidade de mover-se em fé. Quero que você separe teu dízimo, tua oferta, teu propósito com Deus e aprenda a fazer votos, porque são nos nossos votos que nós prosperamos. Quantos creem? Pegue na tua mão, separe tua oferta, teu dízimo. Pastor, eu não vim preparado hoje. Então prepare-se. Prepare-se porque Deus quer prover para você, Deus quer ensinar. E sabe que eu sinto no meu espírito hoje que Deus quer dar uma provisão especial para os jovens dessa casa. Por quê? Porque os que mais precisam, que têm uma vida pela frente. Eu lembrei hoje de uma coisa, que quando eu me converti, e o Jander, faz tempo, né, Jander? O Jander, ele dava aula para nós, então o Jander nos ensinou a dar 30% que a gente ganhava. Pô, o Jander ele não era um discipulador muito fácil assim, né? Ele falou, Marcos, quer prosperar? E eu falei, quero. Vou te ensinar então. Falei, então ensina. 10% de dízimo. Falei, glória a Deus. 10% de missões. Estou falando verdade ou mentira, Jander? E 10% de Gideão. Lembra que nós era Gideão também? Nós tínhamos uma oferta doida lá dos Gideões. Eu não sei como é que é, eu sei que... Gente, eu olhei para o meu salário e falei, como é que eu vou dar 30% de quanto que eu ganho, Deus amado? Mas eu vou dar, não quero nem saber. Fui lá e fiz propósito e falei. E eu olhava para a vida do Jander. Nessa época o Jander andava numa motinho, numa CG tanque quadrado. Pegou pneumonia, não pôde casar por causa da pneumonia, sei lá que... É a mesma coisa, ficou apesteado. Teve que mudar a data de casamento. Deus, eu lembro, irmãos, quando eu ia na casa da Coabpel do Jander. Ele alugava um apartamentinho ali, né, Jander, na Coabpel. E eu chegava lá porque eu trabalhava perto, e o Jander era meu mentor, eu ia lá. E o Jander dizia, vem almoçar com a gente, Marcos. Eu ia lá almoçar com ele. Eu chegava lá e o Jander assim para mim, hoje não tem carne aqui em casa. Tu quer, a gente faz um bife para ti? Eu digo, não, tá bom. Não é porque a gente não pode comer, não pode comprar, é que nós estamos de jejum. E eu fui aprendendo valores e princípios assim. Aprendi a semear, a ofertar, a jejuar, com valores e princípios assim. Aprenda isso e pratique na tua vida. Pegue na tua mão a tua semente, se coloque de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar na tua presença, Senhor, a vida financeira dessa casa, Deus. Cada homem, mulher, jovem, criança, cada pessoa que está aqui hoje e que de uma forma sobrenatural, Senhor, Tu tens desenhado provisão, Tu tens desenhado, Pai, multiplicação, crescimento e expansão. Pai, no nome de Jesus eu quero declarar sobre as finanças desse povo a Tua provisão sobrenatural. Pai, eu quero declarar sobre cada um, Senhor, ó Deus amado, que se multipliquem agora as finanças, que caia por terra todo espírito, Senhor, de escassez e que haja multiplicação financeira em nome de Jesus. Declaro sobre cada um, Senhor, a tua provisão. Amém. Glória a Deus. Sente-se, alguém vai passar aí, nós vamos otimizar. 2 diáconos rápido aqui na frente para mim. Vamos passar. Aleluia. Aqui, o primeiro ofertante aqui, esse menino que vai prosperar, recebe. Aqui, ó. Leva lá e abençoa. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre rompendo com o espírito de orfandade. Diga comigo, rompendo com o espírito de orfandade.
Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quantos encontraram? Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então o homem e a mulher ou então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eu quero falar hoje sobre essa questão tão importante que nós precisamos aprender de como nos comportarmos e andarmos como filhos de Deus e sermos livres desse espírito, dessa mentalidade de orfandade, de sermos órfãos. Quando Deus projetou o homem para que o homem fosse próximo, tivesse intimidade, comunhão com Ele. Deus nunca desenhou o homem para que o homem andasse distanciado da sua presença. Deus, Ele cria o homem, a Bíblia fala que Deus usa as suas próprias mãos para criar o homem. Ele pega uma porção de terra e Ele forma o homem com as suas mãos, como um artista plástico, e Ele constrói um organismo. E sobre esse organismo, sobre toda essa parte física, Ele sopra. Diz a Bíblia que Deus toma essa criação em suas mãos e... não está dando volume aqui? Pronto, agora melhorou. Sopra sobre as narinas, e o homem então passa a ser um ser vivente. Ele carrega dentro de si o espírito. Nós somos formados de 3 partes, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E o homem então, ele começa a desfrutar de uma intimidade com Deus. O homem passa a desfrutar de uma vida íntima. Quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus faz com o homem, a Bíblia diz que Deus abençoa o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 nos fala sobre isso. A Bíblia fala que Deus, Ele abençoou o homem, abençoou a mulher, e disse a eles que eles deviam se multiplicar, serem fecundos, encher a terra e dominar sobre ela. Deus deu também um comissionamento para o homem. O interessante é que esse relacionamento de Deus com Adão e Eva era um relacionamento que fazia e habilitava o homem a viver em dimensões que Deus havia desenhado. Quais as dimensões? Se você está anotando, anote. Dimensão número 1, intimidade. Essa é a primeira dimensão que Deus nos trouxe por meio da criação, para que nós tivéssemos intimidade com Ele. Deus não nos fez para que eu e você andássemos distantes. Dimensão número 2, Deus nos levantou para sermos cabeças. Cabeças. Deus nunca desenhou o homem para que o homem fosse uma cauda. Deus desenhou o homem para que o homem fosse uma cabeça. A bênção de Deus nos põe por cabeças e não por cauda. E se você não sabia, a palavra cabeça, ela é de uma raiz que dá origem à palavra príncipe. Então, você chamar uma pessoa de cabeça é a mesma coisa que chamar ela de príncipe. Então, Deus nos construiu, nos deu intrinsecamente dentro de nós, dentro da nossa natureza, nós temos essa capacidade dada por Deus de sermos príncipes. Você está sentado lá de um príncipe ou de uma princesa? Dá um sorriso aí para ele. Diga: comporte-se como tal. Porque não basta ser, tem que se comportar.
seja educado, de honra, íntegro, seja nobre. A segunda dimensão que Deus deu para o homem, como quando Deus o criou, foi para que o homem fosse um cabeça, um príncipe. Que Deus levantou o homem para que, através desse governo, desse principado que estava sobre os seus ombros, ele estabelecesse reino. Deus nos levanta como príncipes, Deus nos levanta como pessoas de intimidade. Por isso que a Bíblia fala que nós somos um reino de sacerdotes, ou sacerdotes reais. Isso nos condiciona duas coisas: primeiro a intimidade, depois a governo. Quantos me entendem? Nós nascemos para estarmos diante de Deus em intimidade e nascemos para governar. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa identidade. Para isso Deus nos chamou, para isso Deus nos vocacionou, por isso estamos aqui hoje. Adão e Eva, eles funcionavam. Me ouça e anote, pode marcar bem isso, funcionar. Qual a diferença de você funcionar naquilo que Deus te fez, daquilo que você trabalha? A diferença é básica. Porque quando eu tenho que trabalhar, eu me esforço. Adão não se esforçava, Adão funcionava como um príncipe. Me entendem sim ou não? Adão funcionava como príncipe. Qual era a função dele? Era estabelecer governo. Talvez simples, mas ele começou a ordenar, nomear cada árvore, cada animal. Ele começou a trabalhar cultivando e também protegendo. Essa era a função dele, cultivar o jardim, proteger, nomear. Ele era um gestor, ele era um príncipe, ele estava responsável. Por isso que Deus não pegou leve com Adão, porque a responsabilidade era de Adão. Ei, escute-me. Não pense que Deus te chama e te abençoa sem te dar responsabilidades. Você é responsável. Queiras ou não queiras, és responsável. E esse nível de intimidade fazia com que Adão governasse não por conhecimento. Anote isso, Adão não governava baseado em conhecimento. Adão não governava conhecendo fatos. Adão governava segundo a revelação de Deus. Adão não tinha um livro para ler, Adão não tinha um mentor, Adão não teve uma faculdade para fazer. Alguém um dia perguntou qual é o homem mais rico da terra, ou qual foi o homem mais rico da terra. Muita gente vai a Salomão, diz não, Salomão era o homem mais rico da terra. O homem mais rico da terra não foi Salomão, foi Adão. Porque Adão era dono de tudo. Adão, ele tinha uma responsabilidade de governar não por meio de um conhecimento, ele não tinha uma aptidão, ele não tinha aquela coisa de entender as coisas por conhecimento. Adão, ele recebia uma orientação, uma revelação de Deus e obedecia. Sabe qual das coisas mais difíceis que tem quando nós chegamos diante de Deus? É nós mudarmos a nossa vida. Porque nós somos ensinados desde pequeno a funcionarmos e trabalharmos com conhecimento. Quando você vai na academia, quando eu digo academia na universidade, quando você vai para a universidade, você estuda pós-graduação, enfim, graduação, mestrado, doutorado, enfim. Você vai aprendendo, lendo, pesquisando, estudando. Deus não se estuda. Deus se conhece por revelação. O que Adão perdeu foi a revelação. Ou seja, Deus falando como as coisas eram. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos. A fé vem antes do entendimento. Por isso que dificilmente cientistas creem. Porque primeiro eu creio e depois eu entendo. Sabe o que está faltando no meio dos cientistas? Homens de reino, que por revelação entendem as coisas. Nós precisamos de homens e mulheres que estudem para escrever
as novas teorias. Que sejam teorias de revelação e não teorias baseadas em conhecimento. Que sejam teorias baseadas naquilo que Deus fala por meio da sua palavra, naquilo que Deus fala por meio do seu Espírito, naquilo que Deus fala por meio dos seus profetas, e que isso se torne uma realidade científica no meio acadêmico. E que as pessoas digam: ei, há algo aqui. O problema é que nós não temos cientistas cheios do Espírito de revelação. Fica a dica para os filhos dessa casa: estudem e se tornem cientistas cheios de revelação. Sejam aqueles que vão mudar as teorias. Sejam aqueles que vão dizer: eu tenho uma nova tese para defender. Da onde veio essa tese? Ah, essa tese veio daquilo que Deus tem falado. Sabe, Adão, ele gozava dessa intimidade, dessa presença, desse amor, desse cuidado. Todos os dias Adão tinha uma intimidade com Deus. Por que é importante a minha intimidade com Deus? Porque nos meus momentos de intimidade com Deus, irmãos, Deus fala. E a única maneira de que a minha realidade seja transicionada para uma verdade do céu é por meio da sua palavra. Às vezes a minha realidade humana, ela não é fácil. Eu tenho dívidas, problemas, dificuldades, minha família não responde, e eu fico limitado a todas essas coisas, até que de repente, em um momento em que eu estou com Ele, Ele fala comigo, e eu saio dali: bom, eu não tenho nada, mas eu tenho uma palavra de Deus, e agora eu já tenho muitas coisas. Adão tinha isso. Eu imagino Adão. Vem cá, pastor Ignácio. O senhor estava faz dias que o senhor não... Quando eu penso em Deus, irmãos, uma figura, eu imagino o pastor Inácio aqui. Viração do dia. O Senhor começava a caminhar no jardim. Eita. E sabe o que Deus vinha fazer? Encontrar-se com Adão. Quem é pai e mãe aqui? Sabe quando você chega em casa e a primeira coisa que você faz é procurar quem? Teus filhos. Tu chegou. Eu tinha umas consultas para te fazer hoje, pai. Estou com dificuldade nos bichos ali. Um eu botei o nome de cavalo, mas o outro é bem parecido com um cavalo, só que tem listra. O que tu acha que eu devo botar de nome? Zebra. Ah, obrigado. Não estou me sentindo bem. Eu olho para tudo que é animal, todo mundo tem dupla. E eu não acho ninguém da minha espécie. Você não pode me dar uma mão aí? Te darei uma varoa. Aleluia. Adão desfrutava disso. Me entendem o que é a presença de Deus, irmãos? Isso não é igreja. Isso não é religião. Isso é estar com Deus. Caminhando, lado a lado. Deus te desenhou para você caminhar com Deus assim. Para de andar sozinho. Deus sabe onde está o ouro e a prata que tu precisa. Ele manda você jogar a tua rede para o lado certo. Fica sentadinho aqui, porque ainda o senhor vai me ajudar mais um pouco. Por favor. Mas um dia, a serpente, o mais sagaz dos animais,
entra em cena. Astuta, Satanás entra nela, usa ela, e a serpente fala com Eva. Sabe, o fato da serpente falar chama muita atenção, sabe por quê? Porque o diabo usa o sobrenatural para atrair pessoas. Eu pergunto, é comum você ver uma cobra falante? Se você passasse por uma cobra e a cobra dissesse assim para ti, psiu, ei, psiu, você diz, quem está falando? Eu, psiu, aqui, Gabriel, aqui, aqui aonde? No galho, olha para cima, eu não sabia que cobra falava, O diabo usa o sobrenatural, e o reino das trevas tem levantado mais seguidores, porque os filhos das trevas são mais ousados que os filhos da luz. Satanás usa adivinhas, agoreiros, feiticeiros, procrastinadores, pessoas que ficam colocando nos jornais escrito, entre em contato comigo. Por que eu nunca vi uma propaganda de um profeta? Se você quer saber o que você precisa fazer na tua vida, ligue para mim, profeta fulano, grátis. Porque de graça recebestes, e de graça também vais dar. Não, mas nós não temos pessoas assim. Satanás usa os meios de comunicação, usa as ruas, usa as encruzilhadas para seduzir pessoas. E a Bíblia diz que a mulher então parou e a pergunta da serpente foi, é verdade que vocês não podem comer dessa planta? Nós não podemos comer, por que não? Porque Deus falou que se nós comêssemos, nós morreríamos. Não é bem assim. Satanás sempre trabalha com isso. Eu vejo muitos jovens que se perdem, sabe por quê? Porque o diabo entra através de sutileza nas redes sociais, no meio dos seus amigos, na escola, na faculdade, e diz assim, não é assim. E as pessoas não sabem responder da maneira correta. E a Bíblia diz então que naquele instante, irmãos, Eva, ela viu que a árvore, ela tinha um fruto, e o fruto era atraente, era bonito, era atraente, chamava atenção, e também aquele fruto daria a ela conhecimento que tornaria ela igual a Deus, ou seja, ela não dependeria mais de Deus, ela se tornaria independente. Porque ela poderia julgar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o que faço e o que eu não faço. Eu não preciso mais todo dia ir lá perguntar para Deus. Eu agora vou ter que ter essa capacidade, esse discernimento humano. E bingo, ela come o fruto. E bingo, ela vai até o seu marido e diz, homem, para de depender de Deus, para de ficar toda hora indo na adoração, nas 24 horas, intercessão, é culto todo dia, é voto, é propósito, é não sei o quê, para com isso. Nós vamos ter uma vida melhor. E o bocó, Claro. Depois eu faço um cafuné em você de noite. Não sei não, Eva. Não, Adão. Deus, ele deixou ali porque Deus sabe. A serpente falou comigo. Cuidado com as serpentes que falam para você. Não é preciso mais estar na igreja. Não é preciso mais buscar a presença. Não é preciso mais estar dependendo de Deus. Adão comeu, e quando eles comeram, a Bíblia fala que ambos tiveram discernimento que estavam nus. E ficaram com vergonha. Vergonha, irmãos. A queda faz nós termos vergonha.
Porque a queda nos faz nos tornarmos órfãos. O pecado nos tornou órfãos. O pecado é o instrumento pelo qual Satanás marca uma geração com um selo: órfãos. Esses não podem desfrutar do amor, da graça, da paternidade, da provisão, da revelação. Então você tem que construir uma vida sem a paternidade. Tem alguém aqui que cresceu sem pai? Levanta a mão. É fácil? O que você aprendeu quando você foi crescer sem pai? A pau. Você teve que ralar. Você construiu uma vida sem cobertura nenhuma. Sentei ontem com o apóstolo Leandro, nós estávamos conversando, eu falei, vamos fazer uma conta aqui, Leandro, para que os filhos saibam quanto que é ter um filho. E nós começamos a botar lá, internet, aluguel, comida, o básico, né, irmãos? O básico. Aí você divide pelo número de pessoas da tua casa e mostra para os teus filhos. Fala, filho, olha aqui, o que é crescer sem pai? Dificilmente um filho sabe quanto vale um banho quente. Dificilmente um filho sabe quanto custa um pedaço de bife com fritas e uma coca bem gelada. Sabe? Não. Agora, quem não teve pai sabe. Quem não teve pai, para comer isso, teve que trabalhar. E a partir daquele dia, Adão, ele entrou numa dimensão de que ele perdeu o direito de se tornar filho. E ele tornou-se independente. Ele não foi enviado, ele se tornou independente. Cuidado quando você quer ser independente. No reino de Deus não existe independência, existe interdependência. Há muitas pessoas que elas levantaram essa bandeira, eu não preciso. E elas estabeleceram nas suas vidas um ciclo de desonra terrível, porque o espírito de orfandade, ele desata outras coisas, ele desata trabalho excessivo, esforço excessivo, ele desata uma falta de identidade, a pessoa não sabe quem é, sabe por quê? Porque ela está lutando contra a sua natureza, a matriz que Deus fez ela, e ela não quer, porque ela se afastou de Deus. O espírito de orfandade marca uma geração, e a partir daquele dia, Adão perdeu a posição. E sabe o que aconteceu com Adão? Foi lá e construiu para ele uma roupinha, que vocês todos sabem, feitas de folhas de figueira, e cobriu ele e a sua esposa. E a partir daquele dia, Adão trabalhou com duas coisas: vergonha e medo. Vem cá, Jesus. Vem cá, Adão. Vem cá, Adão. Está com uma carinha de Adão hoje. Te esconde, Adão. Senhor, passa no meio. Chegou o dia. A voltinha básica que Deus dá todo dia na viração do dia. Adão, Adão, onde tu estás? O que fizestes, Adão? Eu não fiz nada.
Senta ali. Por que te escondesses, Adão? Tive medo. Quantas pessoas com medo de Deus hoje aqui? Eu não vou perguntar porque você vai ficar surpreso. Mas tem pessoas que têm medo de morrer para o inferno. Tem pessoas que só estão na igreja por medo de ir para o inferno. A igreja por muitos anos cresceu em cima desse medo. Prometi para as pessoas aqui, ó, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Com tripa e tudo. E uma igreja que é que nem quando você ensina o teu filho assim, aqui ó. Se tu fizer eu te pegar, tu corre porque eu vou te quebrar a cara. Eu pergunto, você gera um filho amigo ou um inimigo com medo? Você já viu que quando a pessoa faz uma porcaria na vida dela, dificilmente ele vai falar com seus pais? Por que a gente procura os amigos e não procura os pais? Me ajudem? Porque os amigos nos entendem. Passa a mão. Adão sabia que tinha feito porcaria. E o espírito que entrou no coração de Adão aquele dia foi de ser órfão. Sabe o que Adão podia ter feito? Ele sabia a hora que Deus vinha. Ele podia ter ficado lá no lugar de encontro. Quando Deus chegasse, Adão, Senhor, só um pouquinho, antes de tu me abraçar, de me beijar, peraí. Eu fiz porcaria, Senhor. Perdoa, Deus. Eu não queria dizer a mulher, mas eu também fui ela. Não, Adão se escondeu. Adão não passou por um processo de arrependimento. Adão não... a vergonha dele foi exposta. E ele tratou de tapar. Sabe o que nós temos feito na igreja hoje? Nós temos tapado as nossas vergonhas, irmãos. Nós queremos esconder quem nós somos. Nós estamos expostos, porque o pecado nos expôs e nós nos sentimos órfãos. Porque nós temos medo que Deus nos destrua, que a minha casa... Sabe o que as pessoas dizimam? Garanto que se eu pregasse sobre isso aqui na igreja, muita gente era dizimista. Irmão, devorador, irmão. Ai, Deus o livre. Quebrou um copo lá em casa, devorador. Eu sabia, não dei o dízimo esse mês. Pô, tem gente que tá quebrando copo todo dia. É uma resposta aí, né? Se você dizima porque você tem medo do devorador, Deus não está recebendo o teu dízimo. Você tem que dizimar porque você ama Deus. Porque você honra Ele. Entende qual é a diferença de ser órfão? O órfão, ele está longe, ele está escondido, ele está com vergonha, ele não consegue desfrutar. A pessoa tem dentro de si um sentimento de rejeição, ele se sente um deixado, um excluído. E o pecado tem feito isso com centenas de pessoas. O pecado tem feito pessoas se tornarem excluídas de Deus. Sabe por que as pessoas não querem vir a Cristo? Porque elas vão ter que serem expostas. Hoje existe um movimento no mundo inteiro para legalizar o pecado. O que a Bíblia chama de pecado, as leis querem dizer que é legal. Existem N coisas: aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, umas centenas de coisas que eu nem entro no mérito. Mas o que as pessoas querem, elas não querem mais que as pessoas possam dizer isso é pecado. Por quê? Porque o pecado nos exclui. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um aborto filmado por uma microcâmera. O bebezinho se mexendo ainda,
E eles puxaram. Eu não vou entrar no mérito da discussão. Eu só vou dizer uma coisa: não matarás. E ponto. Adão, tu estás longe de mim, Adão. Sabe, até o pecado, Adão trabalhava com uma coisa chamada bênção. A Bíblia diz que Deus o abençoou. E a palavra bênção no hebraico é barak. E a palavra barak significa, entre tantas coisas, significa ajoelhar-se, pôr-se de joelhos. Na verdade, no original mais antigo do hebraico, significa pôr-se de joelhos debaixo da mão de alguém. Gênesis capítulo 1 fala que quando Deus criou o homem, vem cá, Adão. Vem cá, Deus. Dobra o joelhinho aí, Adão. Vira assim para a câmera pregar vocês. Estica aquela mão sobrenatural que o Senhor tem. Essa. Depois de Deus soprar o Espírito sobre Adão, Deus põe a mão sobre a cabeça de Adão e o abençoa. Transfere para Adão poder, autoridade. A palavra bênção remete a duas coisas: poder e autoridade. Delega Adão, impulsiona Adão. A paternidade, ela traz sobre nós uma coisa chamada bênção. A bênção começou a vir sobre Adão. Adão se tornou um príncipe, Adão se tornou um sacerdote, Adão estava diante de Deus, Adão prosperava, Adão andava em vitória, porque ele estava envolvido pelos braços de paternidade. Me entendem? Quando você está debaixo da bênção, a paternidade de Deus está operando sobre tua vida, tudo dá certo. Quando Adão pecou, a mão de Deus saiu. E Adão perdeu. A palavra maldição, uma das palavras de maldição é diminuir, minguar. Adão não tem mais a bênção. Deus olha para Adão e diz: Adão, por causa do teu pecado, maldita será a terra. Adão, tu vais ter que suar para comer teu pão. Tu vais ter escassez, porque tu estás longe da minha paternidade. Tu escolheu ser independente. Tu escolheu construir a tua casa longe de mim. Pois então agora tu vais ser banido da minha presença. E para te buscar a minha presença, alguém vai ter que abrir o caminho que eu vou fechar hoje. Quantos me entendem? Adão, tu vai sofrer, tu vai ficar doente. Adão, toda essa iniquidade que tu teve de não cuidar do jardim que eu te dei, vai passar para os teus filhos. 3, 4 gerações. Está me entendendo, Adão? Mas eu não vou desistir de ti, Adão. Essa mulher que ouviu a serpente, da semente dela, eu vou levantar a minha semente. Essa serpente vai ferir o calcanhar da minha semente, mas o calcanhar da minha semente vai esmagar a cabeça dessa serpente. Cadê Jesus? Chega aí, Jesus. Chega aí, Taylor. Jesus moderno. Cabelo, bigodinho.
Desde o pecado, o homem está descoberto. Mas no dia que depois de Deus dar sentença para Adão, Deus foi lá e fez para Adão uma roupa. E diz: já que hoje tu não tem a minha cobertura, tu vais ter que ter uma cobertura por meio da religião. Vais ter que sacrificar animais. E isso vai cobrir os teus pecados. Isso vai permitir que esporadicamente tu entre na minha presença. Porém, virá alguém que vai destruir o espírito de orfandade em ti. Quando o homem pecou, ele perdeu a paternidade de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele pegou o homem e levou de volta para o Pai. Fiquem aí, o trio. Tu tem isso. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Valendo comigo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Olha para o teu irmão e diga para ele: você não tem que viver com medo. Recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Abba, Pai. E o próprio espírito de adoção, com o nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. O pecado te escravizou, o pecado te levou para longe, mas pela obra redentora da cruz de Cristo, eu e você nos reaproximamos de Deus. Estamos unidos a Cristo e estamos unidos a Deus. Somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos filhos, não estamos mendigando, não há um espírito de mendigância, há um espírito de herança, há um espírito de herança, temos uma herança. Escute, qual é o primeiro sinal de que você passou da escravidão para a filiação? Qual é o sinal de que você já não é mais órfão? É quando você começa a desfrutar de heranças. Olha aqui para mim. Satanás tratou de roubar tudo que você tinha. E eu sinto hoje Deus devolvendo finanças para pessoas. Você não é órfão. Você tem herança. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Sabe o que o mundo espera aí fora? Que você saia da orfandade. Pega lá de novo a tua plantinha. Te esconde aí, negão. Aí onde tu está?
Aí está a maior parte das pessoas, escondidas, sem prosperar, longe de Deus, escondidas atrás da religião, da igreja, de uma doutrina, de um costume, de uma religiosidade humana, tapando as suas vergonhas e longe de Deus. Mas a Bíblia diz que há uma expectativa da criação, que homens deixem os seus esconderijos e que por meio de Jesus sejam reconduzidos à presença. Volta para o papai. Esse Jesus é muito punk. Gálatas 4, abra comigo rápido para nós terminarmos. Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Porque vós sois filhos, e enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo. Já não és escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro de Deus. Não somos mais escravos. Você não é escravo. Não se comporte como escravo. Se comporte como um filho de Deus. João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa. Olha aqui para mim. Quem está debaixo da escravidão, do espírito de orfandade, está de fora da casa de Deus. Não há cobertura, não há bênção. Escute, a bênção de Deus te prospera. Quando Jesus voltou e trouxe consigo toda a humanidade, Deus agora não botou uma mão, botou as duas. Vem para cá, joelha aí, fica atrás dele, Jesus. Cadê o Espírito Santo? Vem cá, apóstolo. Olha a cobertura aqui agora. Mão na cabeça. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto dos teus animais, benditos serão os teus filhos, bendita será a tua amassadeira, e emprestarás a muito, porém não tomarás emprestado. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Bendito serás, nenhuma enfermidade te alcançará, porém serás saudável, terás longevidade, tua casa será uma bênção, teus filhos serão uma bênção, tu vais plantar uma vinha e vais comer dela, tu vais construir uma casa e vais morar nela, tu vais ter filhos e estarás com eles, e estarás ainda na velhice vendo que os teus filhos são abençoados. E por onde quer que tu fores, a minha bênção te alcançará. Já não somos mais órfãos. Você não é órfão. Olha para mim. Pare de ouvir a mentira do diabo. Ah, o pastor não me cumprimentou hoje. Mas que eu não te conheça. Você é conhecido de Deus.
Eu não posso fazer nada por ti, bonitão, bonitona. Deus pode. A mão de Deus está sobre essa vida. Ele é abençoado. Já não somos mais órfãos, nem escravos. Somos agora filhos. Tem uma música que fala disso, não? Quem sabe? Vai então, Beto. Já não somos mais órfãos. Não há mais orfandade aqui. A igreja tem que parar de andar em orfandade. Existe uma atmosfera do céu aqui. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos. O Espírito de Deus nos faz andarmos como herdeiros. Pare de ficar se escondendo. Deus te ama, não tenha medo. Pastor, tu não sabe o que eu fiz, olha para mim. Olha aqui, para mim. Eu não sei se teus pecados estão tão vermelhos como a escarlate. Eu não sei se você comeu do que não era para comer, se você desejou ser independente. Eu sei que o arrependimento te traz de volta para casa. Essa é uma casa que destrona o espírito da orfandade. Nós chamamos esse espírito pelo nome e ordenamos: espírito de medo que aprisiona pessoas no pecado, te confrontamos nessa noite na autoridade do nome que é sobre todo nome e declaramos: tu não tens mais poder. Já não somos mais escravos, já não somos mais escravos, já não somos mais escravos, já não estamos mais prisioneiros, já não estamos mais escondidos em nossos pecados. O diabo faz você esconder. Mas tudo que Deus queria era que Adão dissesse: pequei, Pai. Pequei. Eu errei. Eu me prostituí, Senhor. Eu adulterei, eu traí minha mulher. Eu entrei no site pornográfico. Me perdoa, Senhor. Mas eu não quero mais viver longe de Ti. Eu não quero ter que entrar na igreja e sentar lá no fundo. Eu não quero ter que entrar na igreja e me esconder. Eu não quero ter que entrar na igreja e dizer: hoje eu não vou tocar, porque... Não, eu estou livre. Eu sou livre. Eu não quero ter que me esconder e dizer: minha vida financeira está... Sabe, Deus me mostra que há pessoas que estão numa crise financeira e acham que isso é um castigo de Deus. Deus não está te castigando. Nós não vivemos no tempo do castigo. Estamos na graça. Levante-se e deixa esse Deus. Eu sinto que há uma grande impartição sobre ti. Sinto que o Senhor está removendo cadeias de maldição, iniquidade sobre ti e os teus descendentes. Sinto que você hoje leva para a tua casa uma nova porção. Uma porção de herdeiro e não de órfão. Uma porção de herdeiro e não de órfão. Vamos. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Deus está combatendo. Preciso de homens de Deus, anciões, pastores dessa casa, passando pelo meio do povo, impartindo sobre esse povo, impartindo paternidade de Deus. Cadê os homens maduros? Cadê os homens que são pais, que são homens de valor? Vamos. Andem pelo meio da casa. Eu posso entrar ousada. Não há mais vergonha. Não há mais vergonha. Em sua presença. Ei! Ninguém pode costurar Vamos. Deus está te curando da orfandade. Você não é órfão. Você não é órfão. Eu posso entrar ousadamente. Você tem herança. Você tem pai. Você tem o espírito de adoção sobre a tua vida.
Pare de se esconder. Pare de ficar escondido. Saia de trás do teu esconderijo. Apresente-se a Deus. Adore a Ele. Adore a Ele. Posso entrar ousadamente agora em Sua presença. Escute-me. Feche os teus olhos. O Senhor quer curar pessoas hoje aqui. Que mesmo na igreja, sente-se órfãos de Deus. O Senhor me mostra muitas pessoas que ainda têm uma mentalidade de escravos e dizem: eu não mereço estar aqui. Eu só fiz porcaria na minha vida. Só coisa errada. Mas a graça de Deus é para ti. Eu quero que aí no seu lugar, você que está lutando contra isso, fique com a tua mão erguida até alguém chegar até você. E eu quero os pastores, pastora, por favor, me ajuda. As pastoras também. Fique com a tua mão levantada. O espírito de orfandade está cedendo. Vamos, levante alto, porque se você não precisa dessa oração, fique com a mão baixa. Se você precisa, levante a tua mão. Pastora Sandra, me ajuda. Se a Tati está por aí, vamos. A Mari, Márcio. Vamos. Ministrando. Tu rimas tocando. Rápido, rápido. Ministrem. Movam-se pela casa. Eu não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço me encontro perdido. De um simples servo a melhor amigo teu. Vamos, vamos, ministrando, ministrando. Eu não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu Deus está rompendo com esse espírito de orfandade. Deus está rompendo com esse espírito de orfandade, de medo, de vergonha, de coisas escondidas. E Ele te chama a ser um filho, uma filha. Ei, ei! Eu não tenho mais medo de Você não é estar órfão. contigo. Você tem um pai, você não é escravo. O pecado te marcou com a orfandade, mas o sangue de Jesus te marcou com a adoção. A melhor amigo teu. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço eu me encontro perdido. De um simples servo a melhor amigo teu. Todo espírito de orfandade, ministre, ministre. Não tenho mais medo de estar contigo. Receba um abraço de pai, Marcos. Hoje Fábio, em me ajuda. seu abraço me encontro perdido. Abraços de pai. E um simples servo. Abraço do Pai eterno. Tu rimas tocando ostoa. Esse véu que separou você, que atou você, orfandade, está rasgado. E ninguém mais pode costurar esse véu. Ninguém pode costurar esse véu. Ninguém pode separar você de Deus mais agora. Você é um filho amado. Deus te ama. Deus Deus te ama muito.
está te envolvendo com braços de amor, com graça, com amor, com misericórdia. Nada vai me separar. Seja livre da orfandade. Seja livre da orfandade. Ainda pessoas com mãos levantadas lá no fundo. Movam-se. Ministrem. Ministrem a paternidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Todo medo se vai, toda vergonha se vai. Saia de trás do teu esconderijo. Apresente-se a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Riesto bocoa. Aqui na frente há pessoas com mãos levantadas. Se você recebeu, adore com a mão baixa para que nós possamos ministrar. Quem ainda não recebeu, fique com a mão levantada para ser ministrado. Deus está rompendo. Tati, aqui na frente há uma pessoa, por favor. Aqui. Vamos. Vamos. O Senhor Deus te trouxe aqui para romper com todo espírito de orfandade. Todo espírito de orfandade. Um abraço, uma palavra. Envolvam com o amor de Cristo. Envolvam com o amor de Cristo. Envolvam com o amor de Cristo. Vamos. Envolvam com o amor de Cristo. Como Jesus fez, nos reconduziu ao Pai. Nos reconduziu ao Pai, nos reconduziu a Cristo. Cristo nos reconduziu a Ele. Hoje nós estamos entrando confiadamente diante da Sua presença. Vamos. Se você já recebeu, adore a Ele com intensidade. Adore a Ele com intensidade. Adore a Ele com clamor. Adore a Ele com ações de graça. Algo está acontecendo aqui. Filhos possuem herança. A tua herança. Receba a tua herança. Receba a tua herança. Se você é filho, logo é herdeiro. Logo é herdeiro. Você é um herdeiro. Uma herdeira. Você não é órfão, não é bastardo. O espírito de adoção está nessa casa, aleluia. Oh, meu Deus, está aqui. Ei! Seja livre de toda orfandade. Seja livre de todo medo, de toda vergonha, de toda rejeição. Teu pai e tua mãe podem ter te esquecido. Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus não te soltou. Ei! Aqui é um casal aí. Aí. Levante as tuas mãos. Deus está te levando de servo a filho e a melhor amigo. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço, vamos. Me encontro perdido de um simples servo a melhor amigo. Vamos. Sinto
que há anjos aqui nessa casa, nessa noite, com herança, não tenho mais escritos de herança, de estar propriedades, contigo. porções. Hoje em seu Vamos, levante a tua mão e receba a tua herança. Receba a tua herança. Você tem herança. Você tem herança. Você tem herança. Ei! Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Eu posso entrar ousadamente agora em sua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em sua presença. Continue adorando. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Enquanto adoramos, Pai, nós consagramos esses elementos. Te damos graças pelo pão, pelo cálice. Te damos graças porque por meio do Teu Filho, Tu nos reconciliastes contigo mesmo. Obrigado porque não somos mais órfãos, nem escravos. Obrigado porque hoje somos filhos. Filhos e herdeiros do Teu reino. Te damos graças. Enquanto adoramos, você vai receber o cálice, não come e não beba. E se há algo para você consertar, peça perdão. Podem começar a servir. De tal maneira me amou, que os meus pecados pagou, restaurou com Teu sangue o meu coração ao Teu. Com violência rasgou que um dia nos separou, me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. E ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de Ti. Posso entrar ousadamente agora em Sua presença. Ninguém pode costurar
o véu, nada vai me separar de ti. Eu posso entrar ousadamente agora em sua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Eu posso entrar ousadamente agora em sua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Eu posso entrar ousadamente agora em sua presença. Sua presença. Sua presença. Todos estão servidos? Há alguém que ainda não foi servido? Comece a agradecer a Deus, porque pelo sangue e pelo corpo de Cristo nós temos acesso à sua presença. Obrigado, Jesus, porque tu nos destes a vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tu nos ressuscitastes. Obrigado porque nós podemos hoje comer este pão que representa o teu corpo, e com ele temos cura, libertação, porque somos reinseridos à natureza divina. Ao comer deste pão, recebemos a tua natureza. Te damos graças. Comamos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: este é o símbolo da nova aliança. Não somos um bando de desaliançados, temos compromisso e aliança com Deus e com nosso irmão. Que tal você trocar de cálice com teu irmão e dizer: eu renovo contigo a minha aliança. Eu renovo contigo a minha aliança. E que tal você levantar o teu cálice agora? Se não trocou, troque. Dá tempo ainda. E dizer para Ele, para Deus, que você renova a tua aliança com Ele. Deus, eu renovo a minha aliança contigo por meio de Jesus. Eu me comprometo durante todo esse mês a estar firme diante de Ti, adorando, intercedendo, congregando na Tua presença. Graças te dou. Bebamos. Aleluia. Um abraço no seu irmão. Abençoa a tua vida. Abençoa o teu mês, a tua semana. Declaro sobre ti todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós continuamos com a adoração, porque hoje é noite de tabernáculo. E nossas reuniões você já sabe. Então te abençoo. Aqueles que querem ficar, temos adoração. E aqueles que querem ir, estão liberados. Aleluia.